Então você decidiu começar a aprender japonês, mas não faz ideia de por onde começar. Mas saiba que isso é completamente normal. Estudar algo tão diferente pode ser um pouco intimidador mesmo. Mas nesse vídeo aqui eu vou te trazer um guia que, caso você siga ele, você pode sair literalmente do absoluto zero e chegar até mesmo a se tornar fluente. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você está literalmente começando a aprender um idioma que surgiu do outro lado do planeta. Então vai ser algo demorado, não tem muito por onde fugir. Porém, ser demorado não significa que vai ser algo difícil ou que você precisa ter alguma inteligência acima da média para conseguir. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acredito que, na verdade, é algo relativamente fácil quando comparamos a outras coisas que nós fazemos nas nossas vidas. Quando você estuda para um vestibular, por exemplo, você pode passar vários anos estudando e não passar no final. Não tem garantia nenhuma do seu sucesso, a verdade é essa. Isso se aplica a diversas outras coisas, desde, sei lá, você pegar um ranking alto num jogo, pegando o que eu tô fazendo agora como exemplo, tentar fazer um canal no YouTube. Na verdade, a maior chance é que dê errado. Mas quando a gente está falando sobre aprender japonês e qualquer outro idioma, a verdade é que a única forma de você realmente não conseguir é se você desistir no meio do caminho. Porque se você continuar estudando, você eventualmente vai chegar lá, não tem muito para onde correr. Então o que eu quero dizer com essa introdução é que por mais que seja realmente uma jornada bem longa, a não ser que você já tenha uma certa facilidade, você deve levar alguns anos para chegar à fluência, mas a não ser que você acabe falecendo no meio do caminho, fica tranquilo que a vitória é inevitável. Agora você deve estar me perguntando qual é o primeiro passo. E bom, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é aprender o hiragana. O hiragana ele é o alfabeto mais simples que a gente vai ter no japonês. Cada letra dele representa uma sílaba, que é bem facinho de aprender, você não deve levar muito tempo. E ainda para te ajudar nesse processo, eu vou deixar em um comentário fixado o link de um site onde tem todas as letras e ainda tem algumas ilustrações que te ajudam a decorar essas letras mais facilmente. Mas eu também já deixo avisado que esse site vai estar em inglês, então caso você não fale, você não vai conseguir tirar todo o proveito, ainda mais que algumas dessas ilustrações fazem referência a palavras em inglês. Mas ainda assim eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada na página e usar o tradutor. Nesse ponto vocês também já podem aproveitar para ver a página deles referente ao katakana. O katakana é um alfabeto que você pode considerar ele uma espécie de irmão gêmeo do hiragana. Cada letra do hiragana ele vai ter a sua equivalente no katakana, só que ele vai ser usado para escrever palavras e nomes estrangeiros principalmente. E bom, depois que você terminar de ler essas páginas, você vai precisar praticar para realmente memorizar. E para isso, o que eu fiz quando eu comecei, que eu acho que me ajudou muito, e o que eu vou deixar recomendado aqui, então, é que vocês pratiquem com músicas. Junto com o link do site, eu também vou deixar o link de algumas músicas no YouTube mesmo, só que essas músicas elas vão vir todas legendadas, com uma legenda bem estilo karaokê, que vai seguindo bem a parte onde o cantor tá falando. E por mais que vocês vão ver kanjis nessa legenda também, se você olhar em cima do kanji vai ter um negócio que se chama furigana, que é basicamente a transcrição do kanji em hiragana, então você pode usar eles para ler o kanji. Então você tenta acompanhar a música lendo conforme ela é cantada, e com isso você vai conseguir acelerar bastante o processo de memorização para cada uma das letras. Quando você terminar de estudar o hiragana, você já vai ter aprendido todas as sílabas do japonês. Porém, ainda tem dois detalhes sobre pronúncia que só com ele não ficam claros, então eu já vou te contar agora. O primeiro deles é algo que eu vou chamar de acento tônico do japonês. Basicamente, toda sílaba do japonês vai ser dividida entre as que tem o tom um pouco mais baixo e os que tem o tom um pouco mais alto. Inclusive, isso serve para separar algumas palavras. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra ame, que significa chuva, e tem o tom mais forte no a. Também temos a palavra ame, que significa doce, e tem o tom mais forte no me. Não precisa se desesperar ainda, na verdade você ainda vai ser entendido só pelo contexto. O japonês não é uma língua tonal, mas esse é um ponto que eu já quero te contar desde o começo para você tentar manter a sua entonação o mais próxima possível de um nativo. Só de você estar atento a esse ponto, com certeza a sua pronúncia vai melhorar muito. Eu não acho necessário que você saia pesquisando e decorando o padrão de entonação de cada palavra. Na verdade, a única coisa que eu realmente recomendo é isso. Tente imitar o máximo possível a pronúncia de nativos. E não importa se é de um filme, se é de um anime, se é de um reality show. No final, esse exercício de você imitar a pronúncia vai te ajudar do mesmo jeito. E uma dica para você tirar ainda mais proveito desse exercício de imitar a pronúncia é simplesmente você mandar um áudio para você mesmo no WhatsApp enquanto está pronunciando as palavras. E aí depois você compara com a pronúncia original e tenta ver se tem alguma parte que está muito diferente e vai corrigindo aos poucos. O
segundo ponto que eu ainda quero deixar claro sobre a pronúncia é que algumas sílabas elas acabam perdendo o som da vogal em algumas palavras. O caso mais emblemático onde isso acontece é na palavra des, que ao invés de se pronunciar desu vai ser des. Mas também não precisa esquentar tanto a cabeça com isso, só tenta imitar assim como no outro ponto. Também pode ficar tranquilo que não tem risco de você não ser entendido se você acabar pronunciando uma vogal onde geralmente não é. Na verdade até tem algumas personagens de anime que pronunciam assim mesmo, só que geralmente essas personagens elas são feitas para serem fofas de um jeito meio caricato, então não é algo tão natural. Agora finalmente vamos começar a aprender algumas palavras de fato. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é você aprender o básico da gramática, porque como tudo é muito diferente, você vai acabar ficando completamente perdido sem isso. Até mesmo a ordem das palavras é completamente diferente, então é bem fácil de se confundir. E para te auxiliar nisso eu vou deixar aqui 4 recomendações de guias, então pode ficar tranquilo que você não vai ficar perdido em que ordem estudar. Porém eu já vou deixar avisado aqui que esses guias estão em inglês, mas é só usar o tradutor que você vai conseguir usar de boa. E ainda assim, caso você ache que alguma explicação tenha ficado confusa por causa da tradução, é só você pesquisar no Google pelo tema que você vai achar algo em português. O motivo pelo qual eu tô pegando esses em inglês é porque eles são bem organizados e completos. Vamos começar com o guia do site Japanistree. Ele tem toda a gramática básica, todas as partículas e um pouco da gramática intermediária também. Também tem a praticidade de, por ser um site, é só você apertar com o botão direito e clicar para traduzir. Eu achei as explicações deles bem tranquilas de se entender, mas da lista que eu preparei ele é o menos completo, na verdade. O segundo é o guia gramatical do Taikin. Eu recomendo que vocês baixem o e-book ao invés de usar o site, porque o site não é tão bom de se navegar. Ele é extremamente completo, então mesmo depois que você sair do básico, você ainda pode navegar pelo índice dele para ver gramáticas específicas ou até mesmo tirar uma dúvida de algo que você já estudou no passado. Também tem o site do Imabi, provavelmente esse daqui é o mais completo que você vai achar na internet, ele tem praticamente tudo que você pode pesquisar sobre japonês e também é muito bem organizado. Porém ele tem um pequeno problema que as explicações dele acabam sendo um pouco gramaticais demais, sabe? Então elas podem acabar sendo desnecessariamente complexas para alguns. Mas eu realmente recomendo dar uma olhada porque além de ter aula de praticamente tudo que você pode ter dúvida, ainda tem trilhões de frases de exemplos para cada aula, então pode ser útil demais. E por último eu queria deixar recomendado o canal no YouTube Kuredoli. Eu sei que a forma como ela ilustrava os vídeos é meio tosca e o som não é dos melhores, mas as explicações são muito boas, então realmente recomendo que você dê uma olhada mesmo assim. Caso você prefira seguir algum outro livro que você tenha aí, eu só recomendo que você pule as partes de vocabulário, porque eu vou apresentar um meio muito mais prático e eficiente para você aprender o vocabulário, então acho que é meio que uma perda de tempo você seguir o vocabulário de algum livro, ainda mais que pode ser meio chatinho para você conseguir achar os áudios desse livro. E aproveitando que entramos no assunto vocabulário, o que eu recomendo que você faça é que você baixe um baralho no Anki que eu tô deixando junto com os outros links. Esse é um baralho baseado no livro Tango N5, que é um livro completamente focado em vocabulário. Todas as cartas nele vêm com áudio, então toda vez que você vê uma carta você já vai ter a chance de melhorar um pouco a sua pronúncia. Ele ainda consegue ser bem superior ao livro original, porque ele tem anotações de como você vai pronunciar o tom de cada sílaba. Então na imagem que você está vendo, quando tem um traço em cima da sílaba, significa que é para você pronunciar com um tom um pouco mais alto. Para você ver essas anotações é só você arrastar o seu mouse até a palavra. E além disso ele já te mostra como a palavra é escrita em hiragana e até mesmo em palavras em katakana você consegue ver o hiragana. Então se você deixou para aprender o katakana um pouco depois, você também vai conseguir usar. Apesar do baralho ele já fazer 99% das coisas que o livro faria, você pode baixar o livro também, porque tem algumas ilustrações que podem ajudar, mas também não é nada obrigatório. Desde o começo dos seus estudos eu já recomendo que você esteja consumindo algo em japonês. Pode ser um anime, um dorama, um reality show, tanto faz a verdade, mas é muito importante que você tenha esse contato mais casual. No começo eu recomendo apenas que você tente notar quando algumas palavras que você já conhece, algumas estruturas gramaticais, algumas partículas aparecerem. Não precisa tentar se preocupar com coisa que você ainda não entende. Mas aí conforme você for ganhando vocabulário e for conhecendo melhor a gramática, eu recomendo muito que você vá cada vez mais tentando usar materiais em japonês para estudar. No meu caso eu fiz esse processo bastante com anime,
anime, então eu vou deixar aí também o site onde eu baixava as legendas em japonês dos episódios. Aí é só você baixar, abrir o arquivo no bloco de notas mesmo e procurar a minutagem onde está a frase que você quer aprender, que você vai conseguir achar ela lá. No começo esse processo vai ser meio complicado, então eu recomendo que você pegue algumas frases mais fáceis, de preferência frases que você já conheça a maior parte das palavras. E bom, por mais que no começo você vá usar bastante dicionários em inglês também, eu recomendo que você, o mais cedo possível, comece a usar também os em japonês. Você não precisa abandonar completamente os em inglês para começar a usar os em japonês. Na verdade, o que eu recomendo é que você faça uma transição bem aos poucos. Vê a definição da palavra em inglês, depois dá uma olhada no dicionário em japonês e vê se você consegue entender mais ou menos. E assim vai até você largar completamente o dicionário em inglês. E aí, quando você chegar nesse ponto, é só continuar estudando para expandir o seu vocabulário, que eventualmente você vai acabar se tornando fluente, não tem muito segredo no que fazer. Você deve ter notado que em momento nenhum desse vídeo eu falei sobre escrita. Bom, o motivo para isso é muito simples, porque a não ser que você vá usar a escrita diariamente, eu não recomendo nem um pouco que você perca o seu tempo estudando ela. E eu falo em perder tempo justamente porque você vai esquecer ela, mesmo que você estude. Se você não tiver uma prática constante com ela, você vai eventualmente esquecer a grande maioria dos kanjis que você aprender. Então, a não ser que o seu caso seja realmente bem especial, eu recomendo que você só aprenda a leitura. Para você aprender como ler os kanjis, eu vou fazer um vídeo todo separado, então aproveite e deixe a inscrição para você não perder. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Caso esse conteúdo tenha sido produtivo para você de alguma forma, por favor, deixe um like, porque é o único jeito de eu saber que vale a pena continuar com esse canal. Uma boa semana para todo mundo e até mais!